Bom, só para finalizar então, continuando. Bom, então, uma das características é que o valor no ponto é um valor médio, ok? Dos potenciais em torno daquele ponto. E que também a equação de Laplace ela não admite máximos e mínimos locais, ok? Se tiver é, algum extremo, né, eles vão ocorrer exatamente no contorno, ok? Bom, em três dimensões, basicamente não muda, ok? Só que agora o valor de V num ponto R é a média do valor de uma superfície esférica de raio R centrada em R, ok? Bom, antes, no primeiro caso, era a média entre dois pontos em torno do ponto em questão, para uma dimensão. Em duas dimensões é a média de uma área em volta do ponto em questão e, para o caso em três dimensões, então o valor do potencial vai ser o valor, a média dos valores sobre uma superfície esférica de raio R centrada em R', ok? De raio R1 centrada em R'. Então eu calculo os pontos sobre a superfície esférica, ok? Divido pela área de uma esfera, então eu tenho um valor médio do meu potencial naquele ponto, ok? Bom, o segundo item vale a mesma coisa, né? Não admite máximos e mínimos locais. Bom, para a gente fazer um exemplo, né? Vamos calcular o potencial médio sobre uma superfície esférica. Vou imaginar que aqui eu tenho uma esfera centrada na origem, ok? Essa esfera tem raio R e eu quero calcular o potencial médio sobre esta esfera causada por essa carga aqui. Eu sei que esta carga aqui, ela produz um campo elétrico, ok? E distante, distâncias diferentes nesse campo elétrico, eu posso determinar um potencial. Então eu quero saber qual que seria o potencial a uma distância r, ok? Só que usando a definição do potencial sobre uma superfície esférica, ok? Então eu quero calcular o potencial médio sobre uma superfície esférica de raio R1 que foi causado por uma carga aqui, que está localizada fora da região que eu estou calculando, ok? Bom, o potencial em um ponto dA da superfície, ok? Em qualquer ponto da superfície, esse potencial vai com a distância em relação à carga aqui, ok? Então a carga está posicionada na posição Z, ok? E distante dela de R, eu escrevo um potencial. E esse potencial é 1 sobre 4πε0 Q sobre R, ok? Este R, ok? Dada a configuração geométrica, como este R, este V, vou calcular sempre a uma distância R, então, por mais que eu me mova sobre a superfície, eu vou estar sempre distante R da origem, ok? Então, o meu R vai ser a raiz quadrada de z ao quadrado mais r1 ao quadrado menos 2er cosseno de θ, ok? Então, a posição de R em torno dessa superfície esférica é dado por z ao quadrado mais r ao quadrado menos 2er cosseno de θ, ok? Então esse é o raio em questão para o cálculo do potencial. Feito isso, então
eu vou usar o valor médio, certo? 1 sobre 4πr ao quadrado. Vou fazer a integral de volume em V, ok? Então, a parte constante de V é Q sobre 4πy0, sobrou a integral de 1 sobre R, mas nesse caso é a raiz quadrada, então tudo isso daqui é 1 sobre R, ok? E depois o cálculo do volume em coordenadas esféricas, ok? No caso, é mais conveniente fazê-lo em coordenadas esféricas. E a, o elemento de volume em coordenadas esféricas, como a gente já viu em outros cursos, ok? Até em cálculo, é r quadrado seno de θ, dθ, dφ. Certo? Bom, o resultado, né, daqui até aqui tem mais umas 5, 6 linhas, né, de conta, fica até como exercício. Então, o resultado da primeira diferenciação, que é de 0 a 2π, ok? Então aparece um 2π, corta com 2 daqui, sobra esse 2, enfim. Corta com 1π também. Enfim, parte do resultado vai ser Q sobre 4πy0, 1 sobre 2e que multiplica a raiz quadrada do meu r, ok? E agora a integral é em θ de 0 a π. Quando eu aplico os limites de integração, então as duas condições vai a zero, ok? Ou melhor, isso daqui é 1, e aí então eu fico com um quadrado perfeito e tirando da raiz eu fico com em uma hora z mais r elevado ao quadrado dentro da raiz e outra hora eu fico com z menos r elevado ao quadrado dentro da raiz também, ok? Como estão dentro da raiz mais elevada ao quadrado, eles saem. Bom, simplificando, z com z, r com r aqui de baixo, eu obtenho um valor médio que é 1 sobre 4πy0, Q sobre z, ok? Se eu voltar no problema, z é a distância, ok? Do centro da carga da esfera que eu quero calcular o potencial até a carga em questão, ok? Então, no fundo, ok, esta solução que a gente obteve é o valor do potencial no centro da esfera. Então, neste caso, o valor médio deu exatamente no centro da esfera, ok? Então, para provar que é o cálculo do valor médio, ok? Então, seu potencial médio sobre a esfera é igual ao potencial líquido que no caso a carga, né, produz no centro, ok? Então, essa é a ideia deste exemplo, ok? Mostrar que, no fundo, o valor é o valor médio, ok? Bom, algumas questões mais teóricas aqui, ok? Condição de contorno e teorema de unicidade. Bom, se eu resolver só a equação de Laplace, eu não obtenho uma solução para determinar o potencial. Eu preciso necessariamente das condições de contorno. Diferente de quando eu uso a forma integral. A forma integral já me determina de onde até onde eu vou estar fazendo a integral, ok? Então, também preciso encontrar a constante de integração, ok? Usando as condições de contorno. Então, basicamente, tanto em um quanto no outro, eu preciso necessariamente da condição de contorno, ok? Na forma diferencial é imprescindível. Então, Laplace por si só não vai determinar o potencial. Então, eu preciso de condições de contorno adequada para eu calcular o potencial. E estas condições são apresentadas na forma do teorema da unicidade, ok? Eu vou falar
sobre o primeiro, ok? Claro que a profundidade desse conhecimento vai um pouco mais do que o que eu vou apresentar aqui, ok? Né? Basicamente, a gente poderia falar um capítulo inteiro só sobre isso, ok? Mas não vou me ater tanto assim. Bom, teorema, o primeiro, né, do teorema da unicidade diz o seguinte: a solução para a equação de Laplace em um volume, ok, é exclusivamente determinado se V for especificado na superfície de contorno S. Então imagine que eu tenho um balão, né, uma bexiga. Essa minha bexiga, envolvida por ela, eu tenho um volume, ok? Então a solução para a equação de Laplace nesse volume é determinado se eu sei como é o meu potencial na superfície da minha bexiga, ok? Então a parte plástica, digamos assim, usando um exemplo, não perfeito, mas um bom exemplo, o plástico da bexiga, se eu sei quanto que vale o potencial ali, ok? Isto é, no contorno S, que envolve o volume V, então eu consigo a solução para a equação de Laplace, ok? Basicamente esse é o que diz o primeiro teorema da unicidade. Em outras palavras, não importa como você encontra a solução. Se ela satisfaz a equação de Laplace e tem valores de contornos corretos, né, ela está correta, ok? Então, se eu obtenho uma solução, por exemplo, V1 é solução para a equação de Laplace, ok? Ela satisfaz. Quando eu volto V1 na equação de Laplace, eu encontro diferencial segundo igual a zero, ok, satisfaz. Eu encontrei, a partir de condições de contorno, valores corretos de condições de contorno? Sim, então ela está certa, ok? Em outras palavras, é o que diz o teorema da unicidade, ok? Bom, é isso por enquanto. Obrigado.